Nunca imaginei que carregar o título de filho do pastor pudesse ser ao mesmo tempo uma bênção e uma prisão. Aos olhos da igreja, eu era o exemplo perfeito. Roupas bem passadas, sorriso educado, voz afinada nos cânticos de domingo. Mas, atrás das cortinas da santidade, havia um jovem perdido, dividido entre a pressão de ser impecável e a tentação do mundo, que me chamava lá fora. Antes de começar essa história que vai mexer com você, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias de fé e amor que podem transformar seu coração. As luzes da boate, o cheiro forte de álcool, o som ensurdecedor da música eletrônica, tudo isso me seduzia como um veneno doce. E ainda assim, no domingo seguinte, eu estava no púlpito de Bíblia em mãos, fingindo ser alguém que não era. Fui numa dessas noites de fuga que a conheci. Uma garota de cabelos soltos, olhar firme e tatuagens discretas escondidas pela jaqueta de couro. Diferente de todas que eu já via, havia nela algo que me desconcertava. Um brilho nos olhos, um misto de dor e fé que eu não conseguia decifrar. Enquanto muitos a chamavam de rebelde, sua presença me desarmava. O perfume suave que contrastava com o ambiente pesado da rua, a calma em sua voz e a maneira como ela falava de Deus sem medo de ser julgada, tudo isso me fazia sentir pequeno diante dela. Naquela noite, enquanto a chuva caía e respingava no asfalto iluminado pelos postes, nossos caminhos se cruzaram de um jeito que parecia mais destino do que acaso. E pela primeira vez em muito tempo, senti que Deus estava prestes a me confrontar, não no púlpito, mas no silêncio daquela rua molhada, através daquela garota inesperada. Desde aquela noite chuvosa em que nossos olhares se cruzaram, não consegui tirá-la da minha mente. Era estranho. Eu, que sempre tive tantas opções, que sempre vivi no meio de elogios e expectativas, agora me via perturbado por uma garota que todos da igreja chamavam de problema. A cada pensamento, uma sensação desconfortável me tomava. Não era apenas atração. Era como se Deus tivesse plantado uma semente no meu coração. Algo que me forçava a enxergar além da superfície. No domingo seguinte, acordei com aquela velha rotina. Vestir a melhor camisa, sorrir para os irmãos da congregação, ajudar meu pai a organizar o culto. O cheiro de café fresco invadia a cozinha, enquanto minha mãe me perguntava, com aquele olhar de orgulho: "Pronto para cantar hoje, meu filho?" Assenti, mas dentro de mim a resposta era outra. Não estava pronto. Não para cantar. Não para fingir. Não para continuar sustentando uma imagem que já não fazia sentido. Na igreja, tudo parecia igual. Os vitrais iluminados, o som suave do piano, as vozes entoando hinos familiares. Mas dentro de mim, algo havia mudado. Eu via cada pessoa e me perguntava se mais alguém ali também escondia segredos. O cheiro de incenso misturado com o perfume das irmãs, as palmas ritmadas, os olhares que buscavam aprovação. Tudo me parecia tão ensaiado, tão distante da sinceridade que vi naquela garota rebelde. E então, como um choque, havia entrando pela porta do fundo. O coração disparou. Serrora. Esse era o nome que ouvi alguém comentar. Seus passos eram firmes, mesmo sob os olhares desconfiados. Ela não se curvou às regras invisíveis de aparência e status que dominavam a congregação. Sua roupa simples, a jaqueta de couro gasta, os cabelos soltos ainda úmidos da chuva que caía lá fora, tudo gritava autenticidade. Alguns cochicharam, outros franziram o senho. Mas ela caminhou direto até o banco vazio da frente, sem hesitar. Meu peito queimava. Eu sabia o que meu pai diria se percebesse o meu interesse. Sabia o que a igreja murmuraria. Mas naquele instante, nada importava. Havia uma força maior me puxando em direção a ela. Durante o louvor, enquanto todos cantavam de olhos fechados, eu não conseguia parar de observá-la. A forma como ela erguia as mãos, como se conversasse diretamente com Deus, contrastava com meus gestos mecânicos e ensaiados. O som da sua voz, mesmo em meio ao coral,
Chegava até mim como um sussurro íntimo e cada palavra parecia perfurar minhas máscaras. Depois do culto, criei coragem. Minhas mãos suavam e o coração batia como um tambor. O cheiro da chuva que ainda caía do lado de fora parecia se misturar com a ansiedade que me dominava. Caminhei em direção a ela. "Você é nova aqui?" perguntei, tentando soar natural, mas minha voz tremia. Ela sorriu de leve, sem arrogância, mas também sem se deixar impressionar. "Nova na igreja, talvez. Nova na fé, não." Aquela frase ficou gravada em mim como uma flecha. Simples, direta, mas cheia de peso. Eu, filho do pastor, que deveria ser o exemplo de fé, estava ouvindo de alguém chamado rebelde, que a fé dela não era recente nem superficial. Conversamos por alguns minutos e cada palavra dela me desconstruía. Falava de Deus sem medo. Falava de erro sem vergonha. Falava de redenção como quem viveu na pele. Eu percebia que ela não precisava de máscaras enquanto eu, cercado de palmas e títulos, estava sufocado nelas. O perfume suave dela, misturado com o cheiro de terra molhada que entrava pela porta da igreja, criava uma atmosfera que parecia arrancar todas as minhas defesas. Mas o olhar das pessoas era pesado. Eu podia sentir. Cada irmão que passava por nós desviava o olhar ou cochichava baixinho. Eu sabia. Aos olhos da igreja, eu não deveria estar ali conversando com ela. E, entretanto, não consegui me afastar. Na saída, a chuva engrossava e a vi caminhando sozinha, sem guarda-chuva. Corri até ela. Ofereci o meu. "Não precisa", disse, sorrindo de novo. A chuva lava a alma. Fiquei parado, sem reação. Quem era aquela garota? Porque suas palavras simples e até estranhas tinham mais impacto do que todos os sermões que já ouvi em minha vida inteira. Enquanto a observava desaparecer na rua molhada, senti uma mistura de medo e desejo. Medo do que viria se me aproximasse dela de verdade. Desejo de conhecer mais, de entender o que havia por trás daquela força que eu não encontrava em mim mesmo. Voltei para casa em silêncio, com a roupa encharcada e a mente em ebulição. No quarto, sentei na cama, ouvindo o barulho da chuva contra a janela. As palavras dela ecoavam em minha mente. Nova na igreja, talvez. Nova na fé, não. Eu sabia que algo estava começando. Algo que poderia destruir minha fachada perfeita, ou me levar a uma transformação que eu ainda não estava pronto para aceitar. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio e turbulência dentro de mim. Eu tentava me concentrar nas responsabilidades da igreja, mas cada vez que pegava a Bíblia ou ouvia meu pai falar sobre santidade, a imagem de seu Ra surgia em minha mente como um espelho incômodo. Eu, que tantas vezes recitava versículos de cor, não conseguia lembrar a última vez em que havia falado com Deus de verdade. Já ela, com todo o seu jeito rebelde, parecia carregar uma fé viva, pulsante, quase palpável. Numa quarta-feira à noite, durante o culto de oração, voltei a vê-la. O salão estava iluminado apenas por luzes suaves, e o cheiro de incenso misturado ao da madeira antiga dos bancos criava uma atmosfera solene. A maioria estava ajoelhada, sussurrando orações. E eu, sentado na primeira fileira ao lado do meu pai, não conseguia me concentrar. Quando levantei os olhos, lá estava ela, sozinha em um dos últimos bancos, de olhos fechados e mãos entrelaçadas. O rosto sereno, molhado de lágrimas discretas, parecia refletir uma conversa íntima com Deus. Meu coração disparou. Queria ir até ela, perguntar o que a fazia orar com tanta entrega, mas sabia que não podia. As pessoas estavam observando, e eu não suportaria mais cochichos. A cada culto em que seu Ra aparecia, os olhares da congregação se tornavam mais pesados. Era como se todos tivessem combinado em silêncio que ela não pertencia àquele lugar, e que eu, filho do pastor, deveria ser o primeiro a manter distância. Naquela noite, ao chegar em casa,
fui recebido pelo silêncio desconfortável de meu pai. Ele estava na sala, a Bíblia aberta sobre a mesa, mas seus olhos estavam fixos em mim. Filho, precisamos conversar. Sentei, tentando disfarçar a ansiedade que tomava conta do meu peito. Tenho ouvido comentários, continuou ele com a voz firme. Dizem que você tem se aproximado daquela garota. Uma jovem de má reputação que já foi vista em lugares que não condizem com a fé que pregamos. Isso é verdade? As palavras dele caíram como pedras. O cheiro do café que ainda pairava no ar da cozinha parecia enjoativo. Engoli seco, buscando coragem. Pai, ela não é o que dizem. Ele suspirou, apoiando os cotovelos na mesa. Não importa o que você acha. O que importa é o que ela representa. Você carrega nosso nome, nossa responsabilidade. Não pode se misturar com pessoas assim. Fiquei em silêncio, mas por dentro a revolta queimava. Era como se todos quisessem me manter em uma bolha. Um boneco perfeito que não podia errar, que não podia sentir, que não podia sequer escolher com quem andar. Naquela noite, deitado na cama, ouvindo o barulho do vento batendo na janela, decidi. Eu precisava conhecê-la de verdade, custasse o que custasse. Na semana seguinte, criei coragem e a esperei na saída da igreja. A chuva fina começava a cair e o cheiro de terra molhada preenchia o ar. Quando a vi sair, com o guarda-chuva pequeno e o casaco leve, corri até ela. Senhora! Chamei sem pensar. Ela virou-se surpresa, mas não hostil. Você não deveria estar falando comigo, respondeu quase rindo. Vai manchar sua imagem de santinho. Aquelas palavras doeram, mas também revelaram que ela conhecia bem a forma como era julgada. Não me importo com a imagem. Menti, embora soubesse que uma parte de mim ainda temia. Quero conhecer você. Quero saber o que te faz ter essa fé, mesmo quando todos te apontam o dedo. Seu me olhou profundamente, como se tentasse enxergar além das minhas palavras. Seus olhos castanhos refletiam uma luz fraca do poste, e naquele momento percebi algo. Ela não estava acostumada a ser levada a sério. Minha fé não nasceu em bancos de igreja. Nasceu nas noites em que eu não tinha ninguém além de Deus. Quando a rua era meu abrigo e a solidão era a minha única companhia. Se hoje eu oro, é porque eu sei que Ele nunca me abandonou, mesmo quando todo o resto virou as costas. Senti um arrepio percorrer meu corpo. As gotas de chuva escorriam pelo meu rosto, misturando-se às palavras dela. Eu, cercado de conforto e de uma igreja inteira, nunca tinha experimentado essa intensidade. Caminhamos juntos até a esquina. A cada passo, o som da chuva se misturava ao barulho distante da cidade, e meu coração batia descompassado. O toque acidental de nossas mãos, o cheiro do perfume suave dela contrastando ao frio úmido do ar, tudo criava uma sensação de proximidade que eu não podia ignorar. Mas ao mesmo tempo, a culpa crescia dentro de mim. Eu sabia que, se meu pai descobrisse, haveria confronto. Se a igreja percebesse, o julgamento aumentaria. Eu estava dividido entre duas vidas. A imagem perfeita que todos esperavam de mim e a verdade incômoda que seu representava. Naquela noite, antes de dormir, me ajoelhei ao lado da cama. Pela primeira vez em meses, tentei orar de verdade. As palavras não saíam fáceis, mas uma frase escapou. Senhor, mostra-me se é errado ver tua presença em alguém que o mundo rejeita. E enquanto o vento frio entrava pela janela e a chuva batia contra o vidro, percebi que essa era apenas a primeira batalha de muitas. O peso do julgamento estava apenas começando a se intensificar, e meu coração já não podia mais voltar atrás. A tensão em casa aumentava a cada dia. Meu pai estava cada vez mais rígido comigo e minha mãe, embora silenciosa,
carregava nos olhos uma mistura de preocupação e desapontamento. A mesa do jantar, antes repleta de conversas, havia se tornado um tribunal silencioso. O tilintar dos talheres contra os pratos era o único som até que, em uma noite fria, meu pai quebrou o silêncio. "Eu sei que você ainda anda com ela." Sua voz era baixa, mas carregada de firmeza. "Você precisa decidir de que lado está, da fé ou do mundo." Engoli seco. O cheiro da sopa quente diante de mim parecia enjoativo. Olhei para minha mãe, que desviou os olhos, e respondi com um fio de voz. "E se for justamente através dela que Deus quer me ensinar algo?" Meu pai bateu a mão na mesa, fazendo a louça tremer. "Deus não usa rebeldes para ensinar seus filhos." O olhar dele perfurava minha alma. "Ele nos deu a palavra e a igreja. Não precisamos de exemplos corrompidos." Fiquei em silêncio, mas por dentro uma chama queimava. Ele não conhecia a Selhá, não sabia da força que ela carregava. Eu, que sempre fui cercado de privilégios, jamais tinha visto tanta fé em alguém que tinha tão pouco. Nos dias seguintes, tentei evitar confrontos, mas não conseguia me afastar dela. Eu a procurava após os cultos, mesmo sabendo que olhares curiosos e cochichos aumentavam. Certa vez, enquanto caminhávamos juntos até o ponto de ônibus, a vi sorrir pela primeira vez de forma verdadeira. O vento frio da noite bagunçava seus cabelos e o cheiro de terra molhada após a chuva pairava no ar. "Por que você insiste em me procurar?" perguntou com um olhar curioso, mas não hostil. "Eu tenho tudo, você não tem nada. O que acha que vai encontrar em mim?" Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. "Eu não sei", respondi com sinceridade. "Só sei que, quando estou perto de você, sinto algo que nunca senti na igreja. Como se Deus estivesse mais vivo, mais presente." Ela riu baixinho, não em deboche, mas como quem reconhece uma verdade inesperada. "Deus não mora em prédios, nem em sobrenomes. Ele se revela na sinceridade do coração." Aquelas palavras me marcaram como o ferro em brasa. Eu sabia que estava me apaixonando, mas também sabia que havia algo maior acontecendo. Minha fé estava sendo confrontada de uma maneira que os sermões nunca fizeram. Naquela mesma semana, o inevitável aconteceu. Um dos diáconos viu quando deixei Selhá em frente à sua casa e, no domingo seguinte, os cochichos não eram mais discretos. Durante o louvor, eu podia sentir os olhares pesados sobre mim. A cada nota que eu cantava, parecia que alguém julgava a minha presença. O som do piano, antes tão harmonioso, agora me soava como um lembrete cruel de que eu estava sendo observado. Após o culto, meu pai me chamou no escritório da igreja. O cheiro de madeira envernizada e livros antigos impregnavam o ambiente. Ele fechou a porta, me olhou nos olhos e disse: "Se continuar com isso, você não só destruirá a sua reputação, como também a minha e de toda a nossa família." O peso das palavras caiu sobre mim como uma sentença. Por um instante, senti vontade de desistir, de voltar a ser o filho perfeito, o exemplo que todos esperavam. Mas então, lembrei-me de Selhá, de suas lágrimas sinceras em oração, de sua voz firme dizendo que Deus nunca a abandonou. "Pai, talvez o problema seja justamente esse. Estamos mais preocupados com a reputação do que com a verdade." Ele suspirou, desapontado, e apenas balançou a cabeça. "Você vai se arrepender disso." Saí do escritório com o coração em frangalhos. Do lado de fora, a chuva começava a cair e o cheiro de terra molhada invadiu o ar. Corri até a rua e, como se fosse destino, encontrei Selhá esperando no portão da igreja. "Está tudo bem?" perguntou ao ver meu semblante abatido. Não respondi, apenas caminhei até ela e, pela primeira vez,
deixei que minhas lágrimas caíssem sem tentar esconder. A chuva molhava nossas roupas, o vento frio cortava a pele, mas o calor do toque dela em minha mão foi suficiente para me manter de pé. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, confessei. Mas sei que não posso fingir mais. Não posso viver uma mentira. Seuá apertou minha mão com firmeza. Então não viva. Seus olhos brilhavam com uma mistura de ternura e convicção. Às vezes, a verdade custa caro, mas é a única coisa que realmente liberta. Os dias seguintes se tornaram uma dança delicada entre desejo e medo. Cada encontro com Serorá parecia trazer uma faísca nova, mas também acendia velhas chamas de culpa que eu acreditava terem sido apagadas. Caminhar ao lado dela pelas ruas molhadas, sentir o calor de sua mão no frio cortante da noite, ouvir a sua risada leve que quebrava o peso da minha vida cuidadosamente ensaiada. Tudo isso me fazia questionar o que significava realmente ser livre, ser sincero, ser de Deus. E ainda assim, o passado dela começava a se insinuar em cada palavra e gesto, como sombras que insistiam em não desaparecer. Em uma tarde de sexta-feira, combinei de encontrá-la em um pequeno café próximo à igreja. O cheiro de café torrado e pão fresco misturava-se ao perfume natural de Serorá, criando uma sensação quase hipnótica que me desconcertava a cada passo. Ela chegou com seu casaco simples e o cabelo ainda um pouco úmido da chuva. E ao me ver, sorriu, com aquela mistura de desafio e ternura que começava a me dominar. Senti o coração acelerar não apenas pelo prazer de sua companhia, mas pelo medo das consequências que aquele encontro trazia. "Você tá atrasado", disse, com um meio sorriso que escondia algo mais profundo. "E parece preocupado." "Talvez eu esteja", respondi, tentando soar casual, mas sem conseguir disfarçar a ansiedade que me consumia. "E você? Tá sempre tão calma? Parece que nada consegue abalar você." Ela olhou pela janela, observando a chuva fina que caía lá fora, refletindo luzes da cidade nos vidros embaçados. Por um instante, vi o olhar dela se perder e nesse instante percebi que havia uma história muito maior por trás daquela aparência de força. "Nem sempre", disse ela, finalmente virando para mim. "Já passei por coisas que fariam você me julgar, coisas que fazem a igreja sussurrar meu nome de forma depreciativa. Mas Deus esteve comigo em cada uma delas. Ele não me abandonou, mesmo quando o mundo parecia virar as costas." Aquelas palavras fizeram meu peito doer. Eu, filho do pastor, sempre vivendo sob a sombra do julgamento alheio, agora sentia que a fé de Serorá transcendia qualquer padrão humano. Ela havia sido testada de maneiras que eu jamais imaginaria, e mesmo assim continuava firme. O aroma do café quente, misturado à intensidade daquele momento, criou uma atmosfera quase palpável de intimidade, e eu percebi que estava completamente enredado na força silenciosa dela. Nos dias seguintes, nossos encontros se tornaram mais frequentes, cada vez mais carregados de tensão. Cada olhar, cada toque casual carregava consigo uma eletricidade que parecia desafiar não apenas a igreja, mas também as regras que eu tinha imposto a mim mesma. Eu sabia que a cada passo que dava em direção a Serorá, a possibilidade de escândalo aumentava, mas também crescia uma sensação inédita de autenticidade, algo que eu nunca havia experimentado em meio às expectativas sufocantes da minha vida perfeita. E então, em uma noite enquanto caminhávamos por uma rua deserta após o culto, Serorá se virou para mim, a expressão séria. "Eu preciso te contar algo", disse com um tom que imediatamente fez meu coração apertar. "Algo que não deve vazar para a igreja." Senti um frio percorrer minha espinha. Havia um segredo, algo que podia não apenas chocar a todos, mas também testar os limites da minha fé e coragem. Eu respirei fundo sabendo que ouvir poderia mudar tudo. "Pode me contar", disse, tentando manter a voz firme, mas o coração batendo descompassado. Ela suspirou e a luz dos postes refletiu em seus olhos úmidos. "Eu vivia em lugares onde a fé parecia impossível, onde a solidão e o medo eram companheiros constantes. E ainda assim, Deus me encontrou.
Mas se alguém souber de tudo, vão querer me afastar, vão querer me julgar. A chuva começava a cair novamente, respingando em nossos ombros, misturando-se ao cheiro da terra molhada. Naquele instante, percebi que o que nos unia era mais do que atração ou curiosidade. Era uma conexão espiritual, um chamado silencioso que nos obrigava a enfrentar não apenas os nossos próprios medos, mas também o julgamento da igreja e da sociedade. Ao caminhar de volta, nossas mãos se tocaram de novo, de forma mais consciente dessa vez. Um simples toque para carregar a promessa de proximidade e o perigo de uma revelação. Meu coração estava dividido entre o medo das consequências e a certeza de que, ao lado dela, estava experimentando uma verdade que jamais encontraria nas paredes da igreja ou nos sermões decorados. Você já sentiu que alguém carregava uma fé mais profunda, mesmo quando o mundo apontava erros e imperfeições em sua vida? O ar em casa tornou-se pesado, quase sufocante. Cada passo que eu dava parecia ecoar nos corredores, lembrando-me constantemente de que estava sendo observado, medido, julgado. Meu pai, antes distante em sua rigidez, agora se aproximava com palavras que mais pareciam martelos, golpeando a estrutura tênue que eu ainda mantinha intacta dentro de mim. Ele não falava apenas de regras, falava de reputação, de controle, de uma imagem que, para ele, valia mais do que qualquer verdade ou sentimento genuíno. E Seroá continuava sendo minha âncora e minha tormenta. Cada encontro, cada conversa me aproximava mais dela, mas também me colocava em rota de colisão com tudo que eu havia sido ensinado a respeitar. Naquela sexta-feira, depois de um culto longo e silencioso, encontrei-a esperando por mim próximo ao portão da igreja. O vento cortante brincava com os cabelos soltos e a chuva fina começava a molhar o chão, refletindo as luzes amareladas dos postes. Senti um arrepio percorrer meu corpo e eu sabia que estávamos prestes a atravessar fronteiras que eu nunca tinha ousado desafiar. "Você parece preocupado", disse ela, com a voz suave, mas firme, capaz de cortar qualquer pensamento disperso. "O que está acontecendo?" "Preocupado?" Tentei sorrir, mas minha tentativa soou fraca. "Talvez. As coisas em casa estão complicadas. Meu pai..." Parei, engolindo seco, lembrando-me de cada sermão silencioso, de cada olhar desaprovador. "Ele não entende. Ele não entende você." Ela se aproximou um pouco mais e senti seu perfume misturar-se ao cheiro da chuva e da terra molhada, criando uma atmosfera quase elétrica. "E você entende a mim?" perguntou, olhando direto nos meus olhos, porque parece que me observa com uma mistura de medo e fascínio, mas não se entrega de verdade. Aquelas palavras penetraram profundamente. Eu sabia que ela estava certa. A cada passo que dava em direção a Seroá, a culpa crescia. Cada olhar da congregação, cada cochicho, cada comentário velado sobre minha aproximação com ela se tornava um lembrete doloroso de que eu estava quebrando regras invisíveis. Mas havia algo maior acontecendo. Algo que minha consciência não podia ignorar. Eu estava sendo chamado para viver uma fé verdadeira, sem máscaras, sem me esconder atrás de títulos ou aparência. No domingo seguinte, durante o culto, a tensão chegou ao ápice. Meu pai, de semblante grave, me lançou um olhar que parecia atravessar minha alma. Cada palavra que proferia parecia calculada para me intimidar, para me lembrar de que eu era esperado para cumprir um papel que eu já não podia mais sustentar. E enquanto ele falava, meus olhos buscaram Seroá. Ela estava sentada discretamente no fundo da igreja, com a cabeça erguida, como se estivesse desafiando silenciosamente cada regra que me aprisionava. Após o culto, fui chamado ao escritório.
A atmosfera era densa, impregnada do cheiro de livros antigos, madeira encerada e disciplina. Meu pai fechou a porta atrás de mim, o olhar fixo e impiedoso. Filho, começou respirando fundo. A situação com essa garota está fora de controle. A igreja está murmurando. Os diáconos questionam sua postura. E você precisa decidir de uma vez. Seguirá o caminho da fé ou se perderá em distrações que podem destruir tudo. As palavras caíram sobre mim como pedras pesadas, mas em vez de medo, senti uma determinação silenciosa crescer dentro de mim. Eu sabia que a vida ao lado de Seruá não seria fácil, mas também sabia que ela me mostrava algo que nenhuma disciplina ou sermão jamais me revelou. Uma fé genuína, pura, sem interesse em parecer perfeita para os outros. Nos dias seguintes, nossos encontros se tornaram furtivos, carregados de tensão e emoção. Caminhávamos por ruas silenciosas, com o som da chuva como trilha sonora, e cada gesto e toque reforçando uma conexão que ia além da atração física. Era espiritual, era entrega, era verdade. E mesmo assim, os sinais de crise se intensificavam. Olhares reprovadores na igreja, comentários maliciosos e a crescente frustração de meu pai que me seguia silenciosamente, sempre atento, sempre pronto para repreender. Em uma dessas caminhadas, Seruá parou, segurou minhas mãos e me olhou profundamente. Eu não posso prometer que será fácil. Meu passado, meu jeito, tudo isso pode nos trazer problemas. Mas se estiver disposto a encarar a verdade comigo, não importa o que os outros digam, podemos enfrentar juntos. O frio da noite misturava-se ao calor do toque dela, e meu coração se dividia entre o medo do que viria e a certeza de que finalmente eu estava vivendo algo real. Pela primeira vez percebi que a fé não se mede por aparência ou aprovação alheia, mas pela coragem de se entregar, mesmo quando tudo e todos tentam nos afastar do caminho que Deus nos chama a seguir. Você já se sentiu chamado a seguir algo verdadeiro, mesmo quando o mundo e aqueles que você ama tentam convencê-lo do contrário? O domingo amanheceu cinzento, como se o céu refletisse o peso que eu carregava no peito. Cada passo rumo à igreja parecia arrastar-me para um tribunal invisível, onde meu passado de rebeldia, minha atração por Seruá e o segredo de sua vida mal resolvida se chocavam com as expectativas sufocantes de meu pai e da congregação. O vento frio entrava pelas frestas das janelas, misturando o cheiro de madeira antiga com um perfume de incenso, criando uma atmosfera quase teatral de julgamento e ansiedade. Durante o culto, tudo parecia amplificado. O tilentar dos instrumentos, as vozes afinadas do coral, cada olhar direcionado a mim e àquela garota rebelde que ousava desafiar as normas estabelecidas. Eu podia sentir o peso das expectativas familiares e da igreja me esmagando, enquanto Seruá permanecia serena, mas firme, sentada no banco ao fundo, seu olhar fixo em mim, como se me desafiando silenciosamente a escolher entre a verdade e a aparência. Logo após o louvor, um murmúrio começou a se espalhar pelo salão. Diáconos e membros mais antigos trocavam olhares, cochichos aumentavam, e eu percebia claramente que nossa aproximação não passaria despercebida por muito mais tempo. Senti um frio atravessando minha espinha, mas ao mesmo tempo uma estranha coragem começou a surgir. Algo que eu nunca havia sentido durante os anos em que vivia à sombra das expectativas alheias. Meu pai chamou-me ao escritório mais uma vez, desta vez com os olhos cheios de desapontamento e uma firmeza que me deixou sem palavras. O cheiro de livros antigos e do verniz da madeira invadia minhas narinas, mas nada podia mascarar o clima pesado do lugar. Ele falou de forma clara e implacável.
filho. Chegaram notícias sobre você e Seo-ha. Alguns membros estão insatisfeitos. Alguns chegam a questionar a liderança da igreja por permitir que essa situação aconteça. Você entende o que isso significa para a nossa família e para a congregação? As palavras caíram como um martelo sobre minha mente. O peso do escândalo pairava sobre nós como uma nuvem carregada. Mas por trás do medo e da culpa havia uma voz mais profunda, uma sensação que dizia que algo maior estava em jogo. Minha fé, minha verdade, meu coração. Eu sabia que precisava tomar uma decisão que definiria não apenas minha relação com o Seo-ha, mas também meu próprio caminho diante de Deus. Naquele mesmo dia, decidi encontrá-la fora da igreja, em um parque deserto, onde o cheiro da grama molhada e o frio cortante da tarde criavam um cenário de introspecção. Ela me recebeu com um olhar sereno, mas percebi uma tensão em seus olhos. Ela também sentia o peso do julgamento. Eu ouvi tudo, disse Seo-ha, a voz firme, mas carregada de emoção. E sei que isso vai contra tudo o que a igreja espera. Mas precisamos decidir juntos o que vamos fazer. Está pronto para encarar as consequências? Respirei fundo, sentindo o coração pulsar de forma irregular. O dilema moral era claro: continuar a vida segura, obediente, cumprindo papéis e mantendo a aparência perfeita, ou abraçar a verdade, a fé genuína e o amor que surgia puro e transformador. Não posso mais viver na mentira, disse finalmente, sentindo o frio da decisão percorrer meu corpo. Não posso ignorar o que sinto, nem a fé que vejo em você. Estou disposto a enfrentar o que vier, se estivermos juntos nisso. Seo-ha sorriu, e naquele instante algo se rompeu dentro de mim. A prisão da perfeição, a ansiedade pelo julgamento, a necessidade de agradar a todos. Cada toque de suas mãos, o olhar firme e cheio de ternura, a fé viva que irradiava dela, tudo isso me trouxe uma clareza que nenhuma repreenda ou sermão jamais poderia oferecer. Enquanto caminhávamos de mãos dadas sob a chuva leve, percebi que Deus, de alguma forma, sempre nos preparava para a escolha mais difícil, mas também para a mais libertadora. O escândalo e o julgamento da igreja não podiam mais me deter, porque havia algo maior em jogo: a verdade do coração, a fé genuína e o amor que surgia puro e transformador. O amanhecer daquele dia trouxe uma luz tênue, filtrada pelas cortinas de minha janela, mas parecia iluminar mais do que o quarto. Iluminava minha alma, cansada de máscaras e aparências. As últimas semanas haviam sido uma tempestade de emoções, pressões familiares e julgamentos da igreja. Meu coração carregava culpa, medo, desejo e esperança, tudo ao mesmo tempo. Mas pela primeira vez, senti que estava prestes a vivenciar algo maior do que qualquer temor. Uma entrega completa, uma redenção verdadeira. Seo-ha chegou como sempre pontual, com seu sorriso sereno que, de alguma forma, dissipava toda a ansiedade que eu sentia. Caminhamos pelo mesmo parque onde tantas conversas profundas haviam acontecido. Mas agora, a atmosfera era diferente. O cheiro da grama molhada após a chuva se misturava com o perfume suave dela. Mas havia também o frescor do ar limpo, como se o próprio ambiente nos convidasse a uma renovação. Ela segurou minha mão com firmeza e senti naquele toque uma confiança silenciosa, como se estivéssemos prontos para enfrentar tudo juntos, sem reservas. Você sabe que não será fácil, disse Seo-ha olhando-me nos olhos, mas sem sombra de dúvida em sua voz. A igreja, sua família, todos terão opiniões. Mas a fé não é sobre aprovação, é sobre verdade, é sobre o que Deus coloca no coração. Respirei fundo, sentindo cada palavra reverberar dentro de mim. Pela primeira vez, consegui ouvir Deus de verdade, não nos sermões, não nas expectativas alheias, mas no silêncio do meu coração. Era um chamado para a coragem, para a verdade, para viver sem medo de ser julgado.
No culto daquele domingo, algo mudou. Entrei na igreja com a cabeça erguida, não mais carregando o peso da aparência perfeita, mas a força da fé sincera. Meu pai me observava, rígido, mas pude sentir que algo dentro dele começava a perceber que mudanças profundas não se dão por imposição, mas pelo amor e pela transformação verdadeira. Eu sentei ao lado de Selha, e o simples ato de estar ali, de mãos dadas, foi como declarar silenciosamente que minha vida não seria mais uma fachada. Durante o louvor, enquanto cantávamos hinos conhecidos, percebi que minha entrega não precisava ser ensaiada. As notas saíam do coração e cada palavra era oração viva e não apenas repetição mecânica. Meu olhar buscava Selha e nela via fé transformada em luz. Ela sorria suavemente e naquele sorriso eu enxergava o reflexo do que eu desejava me tornar. Alguém íntegro, verdadeiro, capaz de amar e de crer sem medo. Após o culto, não houve necessidade de palavras longas. Caminhamos lado a lado pelo pátio da igreja, sentindo o sol tímido tocar nossos rostos e secar as últimas gotas da chuva. Cada gesto, cada toque, cada olhar silencioso era uma afirmação de que estávamos livres das máscaras, prontos para viver a fé, o amor e a verdade de forma plena. E então, em um momento de entrega, ajoelhei-me diante dela, não por medo ou insegurança, mas por gratidão e reconhecimento da força que ela havia despertado em mim. Selha, obrigado por me mostrar que a fé é maior do que o julgamento, que o amor é mais forte do que o medo. Quero viver isso com você, em verdade, sem máscaras. Ela segurou minhas mãos e um calor profundo tomou conta do meu peito. Pela primeira vez, senti que estávamos alinhados, não apenas como casal, mas como almas que buscavam viver a vontade de Deus juntas. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas e ela respondeu: Eu também. E sei que juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Deus nos mostrou o caminho da verdade e do amor. Nos dias que se seguiram, a igreja começou a perceber a mudança. Meu pai, embora rígido, começou a enxergar que a fé verdadeira se manifesta de formas inesperadas. Os cochichos diminuíram, não por medo, mas por respeito à sinceridade que agora emanava de nós. O romance floresceu com serenidade, mas também com intensidade espiritual. Cada encontro, cada oração compartilhada, cada gesto de cuidado era uma prova de que a fé e o amor podem coexistir de maneira profunda e transformadora. E naquela caminhada, sobre o sol suave da tarde, senti que finalmente tinha aprendido a maior lição. A vida não é sobre manter aparências ou agradar aos outros. É sobre viver a verdade do coração, abraçar a fé genuína e permitir que o amor transforme tudo ao redor. A redenção não veio em forma de aplausos ou aprovação, mas na paz profunda que só a entrega completa a Deus pode trazer. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosados, senti uma paz que há muito tempo não conhecia. Selha caminhava ao meu lado, nossas mãos entrelaçadas, e cada passo parecia ecoar não apenas no parque silencioso, mas dentro do meu coração. Era como se a vida tivesse finalmente encontrado o ritmo, e cada batida fosse uma oração silenciosa de gratidão por tudo que havíamos vivido. Os medos, os julgamentos, as escolhas difíceis, os escândalos e principalmente os momentos de fé genuína que nos conduziram até aqui. Olhei para ela e naquele instante percebi que o amor verdadeiro não é apenas sentimento, mas transformação. Ele nos molda, nos desafia e nos aproxima daquilo que Deus deseja para nós: autenticidade, coragem, entrega. Não se trata de perfeição ou de agradar os outros, mas de viver com sinceridade, mesmo que o mundo nos pressione,
mesmo que a igreja ou a família questionem nossos caminhos. Cada sorriso de Serrois refletia a força de uma fé que se manteve firme mesmo nos momentos mais sombrios. E eu sabia que a minha própria fé finalmente renascia, mais forte, mais profunda e mais viva do que nunca. Enquanto caminhávamos pelo parque, o cheiro da grama molhada e o ar fresco da tarde se misturavam à lembrança de todas as tempestades que enfrentamos. Cada chuva que caiu, cada olhar julgador, cada palavra de repreensão, tudo havia nos levado até aquele momento. E ali, sob a luz suave do crepúsculo, compreendi que Deus não escolhe os perfeitos para realizar milagres, mas aqueles que, mesmo imperfeitos, estão dispostos a ouvir, confiar e amar de verdade. Serrois parou, olhou para mim com um sorriso que era ao mesmo tempo ternura e convicção e disse: "A vida não será sempre fácil, mas juntos podemos escolher a fé em vez do medo, o amor em vez da aparência, a verdade em vez da fachada." E eu soube naquele instante que não havia retorno. A transformação havia acontecido, não apenas em nossas vidas, mas em nossos corações. O filho do pastor que tentava ser perfeito para todos se tornou alguém capaz de viver sua fé em autenticidade. E a garota chamada Rebelde revelou-se a professora que eu precisava, mostrando que a verdadeira espiritualidade se encontra no coração e na coragem de amar sem medo. O dia chegava ao fim, mas a história que Deus escrevia em nossas vidas apenas começava. Cada passo adiante seria uma lembrança da escolha que fizemos. Viver a fé genuína, amar sem reservas e permitir que a transformação de Deus brilhasse, mesmo em meio às tempestades. O perfume da grama molhada, o brilho suave do sol poente, o toque firme das mãos entrelaçadas, tudo se tornou símbolo de uma vida redimida, plena e repleta de propósito. Você está pronto para permitir que Deus transforme sua vida, seu amor e sua fé? Mesmo que isso exija coragem, entrega e quebra de todas as máscaras que você carrega? Se essa história falou com você, não sai daqui sem se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que a gente continue trazendo mensagens de fé, amor e transformação através dessas histórias.